Shalom, Uvrahá, paz e bênção para você que está nos assistindo através da TV Sião. Eu sou o professor Matheus Andona e dou a você as boas-vindas ao programa Torá em Debate, um programa que aborda assuntos variados para te ajudar na sua caminhada como servo do Deus vivo, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó e discípulo de Yeshua, o nosso Messias. Quero saudar também com boa noite, um Shalom Uvrahá, a todos os associados da ABN, a Associação Ames Brasil Net. Você que é um associado da ABN pode e deve participar e interagir comigo durante os programas Torá em Debate. Basta você enviar a sua pergunta através do post do programa na nossa página no Facebook, a página da ABN. Nós escolhemos para os próximos 2 programas um tema muito importante, talvez um dos mais importantes entre todos os assuntos que o Ensinando de Sião tem tratado nesses 20 anos de existência no Brasil e ainda mais antigo ainda em Israel. Nós trataremos nesses próximos 2 programas sobre o tema da restauração, especificamente os pilares da restauração. É isso mesmo, os pilares da restauração. Você está vendo aqui ao fundo, né, uma foto da sinagoga de Cafarnaum, lá na Galileia, uma sinagoga onde possivelmente Yeshua entrou e participou dos serviços da Torá nos sábados, como era seu costume. Vocês estão vendo nessa foto vários pilares que faziam parte dessa reforma que os romanos fizeram nessa tão antiga sinagoga. Da mesma forma, nós queremos abordar nesses próximos 2 programas os pilares que compõem a visão da restauração. A restauração é um tema que já faz parte dos assuntos que o Ensinando de Sião apregoa no Brasil há mais de 20 anos. Na pessoa do Rabino Marcelo Miranda Guimarães, meu pai, presidente e fundador deste ministério, nós temos divulgado essa bandeira no Brasil e no mundo também, apregoando a restauração não só da igreja, mas também de Israel. Então nós veremos e analisaremos juntos quais seriam as bases, quais seriam os pilares teóricos e práticos para que possamos alcançar essa tão sonhada restauração de todas as coisas. Olha, nos meios judaicos, este é um tema muito comum na formação do judeu. Todo judeu é educado, é ensinado sobre o Tikkun Olam, sobre a redenção, a restauração universal, na qual todos os judeus devem fazer parte. O Tikkun Olam para nós não é só uma data futurística, escatológica, onde Deus restauraria céus e a terra. O Tikkun Olam é algo dinâmico que nós podemos participar e implementá-lo hoje. Com as minhas atitudes, com as minhas ações, com os meus exemplos, eu vou estar implantando no mundo, eu vou estar ajudando a termos um Tikkun Olam, uma restauração do mundo nos dias de hoje. Então, esta visão da restauração, baseado nas famosas e conhecidas profecias dos profetas de Israel sobre esta restauração universal, sobre a restauração do mundo, nós vemos uma necessidade, primeiramente, de uma restauração de Israel, de uma restauração das pessoas, de uma restauração das comunidades, ou como dizemos, de uma restauração da igreja e também de Israel. Então nós trataremos e analisaremos quais seriam os pilares, as bases, os fundamentos desta tão sonhada restauração. É claro que nós não temos como abordar todo esse assunto sobre os pilares da restauração em apenas 1 ou 2 horas, que será a duração desses 2 programas. Mas nós falaremos aqui de forma sumarizada, de forma sucinta, para que você possa, é claro, desenvolver esse estudo e esse conceito mais profundamente na sua casa. Lançaremos aqui as bases, as sementes, para que você possa se aprofundar mais em cada uma dessas bases e pilares dos quais falaremos nestes 2 programas. Muito bem, eu quero começar dizendo, como aprendi com meu pai, que o lema da restauração, qual é se a restauração tivesse um slogan, se tivéssemos uma bandeira, uma palavra de ordem, qual seria? Essa palavra de ordem está lá
no livro de Lamentações do profeta Jeremias, no finalzinho do livro de Lamentações, o profeta fala algo que é a base, que é o fundamento para todos aqueles que desejam ver Israel restaurado e a igreja restaurada. A base para restaurar Israel e a igreja não está em buscarmos algo no futuro. Pelo contrário, de acordo com esse texto que leremos agora, a base para avançarmos, para restaurarmos Israel e a igreja está atrás. Está em voltar-se às origens e aos princípios de como era esta igreja, como é o Israel vislumbrado pelo próprio Deus. Para avançarmos, temos que voltar. Para que possamos andar para frente, nos desenvolver em relação àquilo que Deus tem para nós como povo, temos que voltar. Não é buscar mais modismos, não é inventarmos modismos para que as pessoas fiquem perambulando de congregação em congregação, e digo isso tanto para os meios judaicos quanto para os meios evangélicos cristãos. Mas a chave para avançar é voltar. Veja o que diz o profeta Jeremias no final do livro de Lamentações. Acompanhe aí na tela. Faze-nos voltar a ti, ó Adonai, e nós voltaremos. Renova os nossos dias, como dantes. Esse texto em hebraico, como você está vendo aí, é Hashivenu. Nós cantamos isso todas as vezes que guardamos o Sefer Torah. Na oração do Etz Haim, cantamos Hashivenu Adonai, Elecha venashuvah, Hadesh Amenu Kekedem. Renova, restaura, renova os nossos dias, como dantes. Agora veja você, o profeta estabelece aqui as bases. Para renovarmos, para termos algo novo, temos que voltar. Sabe por quê? Porque lá atrás se encontra o modelo que Deus planejou para Israel, para o seu povo. Lá no Éden, como quando tínhamos ali aquele ambiente perfeito, quando tínhamos antes do pecado de Adão, quando tínhamos um ambiente de santidade plena, seres de glória, Adão e Eva, comunhão total com o Eterno de Israel, aquilo era o padrão de Deus para o mundo, aquilo era o padrão de Deus para a humanidade. Mas com o pecado de Adão, muita coisa mudou. A natureza mudou, os planos de Deus foram traçados para redimir este homem de volta àquele modelo no qual ele foi criado, de volta àquele plano original que Deus tinha lá no início, quando criou o homem à sua imagem e também à sua semelhança. Então, para avançar, temos que voltar. Isto é o principal que você tem que ter em mente quando nós falamos de restauração. E eu quero deixar claro aqui que, sim, houve ao longo da história do cristianismo e também da história de Israel, movimentos que tiveram a intenção de restaurar a fé, né, principalmente no cristianismo. Existiram movimentos com a intenção de restaurar a fé à sua originalidade bíblica. E houve, e existem até nos dias de hoje, várias tentativas provenientes de meios cristãos. Nós temos um movimento muito interessante, de mais de 100 anos, mas não é tão antigo assim, chamado também de restauracionismo. É um movimento que surgiu nos Estados Unidos, né, há mais de 100 anos, de cristãos protestantes que tiveram esse desejo de retornar às Sagradas Escrituras como fonte, única fonte de doutrina comportamental e teológica. E foi um esforço muito bom, porém, quando eu estou falando aqui de restauração da Igreja de Israel, não estou me referindo a esses movimentos cristãos que surgiram aí ao longo da história da Igreja. Estou me referindo a um movimento encabeçado e dirigido por judeus, discípulos de Yeshua, que apregou a restauração da Igreja e a restauração de Israel com base nos princípios promulgados pela Torá, pelos profetas e também pelos apóstolos. Quando nós dizemos igreja, voltando àquela comunidade dos santos não judeus, voltando a ser como nós lemos no padrão, na planta traçada por Deus, né? No projeto original traçado por Deus, principalmente ali no livro de Atos, onde aquela primeira comunidade floresceu bastante e aquilo então é o padrão, é a essa restauração que eu me refiro, a restauração de todas as coisas do qual falaram os profetas de Israel. E Pedro, no seu discurso, fala isso muito bem, pregando para a comunidade de Israel,
discursando sobre Yeshua, ele fala, olha, nós estamos aqui aguardando a restauração de todas as coisas e participando dessa restauração de todas as coisas, o Tikkun Olam, o qual foi anunciada pelos profetas de Israel. Então, hoje, depois de 2000 anos, voltarmos aos caminhos de Adonai, voltarmos aos princípios que nós lemos na Torá, nos profetas e principalmente na Brit Hadashah, no Novo Testamento, no livro de Atos, onde nós tínhamos ali aquela comunidade que funcionava numa comunhão e numa harmonia e no poder e no conhecimento que nós tanto precisamos e desejamos nos dias de hoje. Muito bem, então, já que nós vimos que o lema da restauração é voltar para avançar, nós temos que também, antes de abordarmos os pilares desta restauração, tratar de um assunto muito importante. Muitas pessoas podem dizer, mas esses movimentos, Mateus, que você falou ao longo da história do cristianismo, de se voltar à originalidade da palavra, da fé, isso já foi feito, por exemplo, no século XVI, com a Reforma Protestante. Foi uma tentativa de voltar aos princípios da fé. Com certeza, Lutero, Calvino, seus discípulos perpetuaram e perpetuaram um movimento importantíssimo, na minha opinião, na história da igreja. Foi uma primeira ruptura, foi um primeiro desejo, e nós temos aqueles conceitos de Lutero muito importantes, né? Sola Escritura, sola graça, ou seja, o desejo de voltar à Escritura, voltar aos conceitos originais da fé cristã. Houve sim essa tentativa, foi chamada de Reforma Protestante. Agora, no que a Reforma se diferencia em relação à restauração? Esse é o próximo tema que você vai acompanhar na tela comigo. É a primeira coisa que nós temos que saber diferenciar. Reforma ou restauração? Onde estão as raízes da fé? Então veja aí, onde estão as raízes da fé? Então, para a gente começar a explanar, a diferenciar reforma de restauração, um dos pontos primordiais é onde está a origem. Então nós temos que é restaurarmos a comunidade dos santos, como nós vemos no livro de Atos, daquela maneira, com aqueles mesmos princípios, sem termos o elemento principal. Como o Rabino Shulam disse, é impossível fazer bolo de chocolate sem chocolate, ou é impossível fazer uma canja de galinha sem galinha. Pode-se tentar ali usar um caldo quinó, né? Algo artificial que simule a presença da galinha, mas será impossível termos uma autêntica canja de galinha sem a galinha, que é o elemento principal. A igreja tem a palavra, a igreja tem a unção, a igreja tem o espírito desse Deus eterno, mas lhe faltou no século XVI um dos elementos principais para alcançar essa tão sonhada restauração, a saber, Israel e o povo judeu. Ao negligenciarem Israel e o povo judeu no século XVI, a tentativa de retorno à originalidade da fé, ela foi comprometida. Foi boa e ocorreu, eu não estou jogando tudo fora e desprezando todo esse mover. Pelo contrário, eu sou muito grato à Reforma Protestante, porém, toda aquela plenitude que os seus idealizadores tiveram, ela não foi alcançada ainda, porque deixaram de lado um dos elementos principais que nós lemos a respeito dele no livro de Atos. Israel e o povo judeu. Israel e o povo judeu representam todo o legado de Israel. Lá em Romanos, no capítulo 9, versos 4 e 5, o apóstolo Paulo fala muito bem sobre a importância do judeu, sobre a importância do legado de Israel, o que o judeu tem para oferecer para quem não é judeu em relação à fé. Muitas coisas, né? Paulo fala qual é a vantagem do judeu, muitas sobre vários aspectos. Primeiro ele fala anteriormente, não é? Porque a eles foram confiados os oráculos de Deus, e no capítulo 9, então, ele diz, olha, são israelitas, a eles pertence a adoção, pertence a legislação, a Torá, pertence o culto, pertence as alianças, as promessas, não é? Deles descende o Cristo segundo a carne, o qual, né, é Deus bendito sobre todas as coisas. Então, ou seja, todas essas coisas que Paulo está listando ali como pertencente aos judeus, a adoção, as alianças, as promessas, as heranças, a lei, o culto e o Messias, são coisas que Israel deve compartilhar com todo aquele que não é judeu e está adentrando
a fé de Abraão, Isaque e Jacó. Porém, por causa dos movimentos anti-Israel, antissemitas ao longo da história do cristianismo, todo esse legado que o apóstolo Paulo lista, ele foi negligenciado. Então, isso faz parte de qualquer mover, qualquer tentativa para se restaurar a igreja aos moldes do primeiro século, tem que ter esse ingrediente, Israel, e esses subingredientes que são tudo aquilo que o apóstolo Paulo lista ali em Romanos capítulo 9. Todos aqueles elementos são sine qua non, são fundamentais para que se tenha aquela mesma comunidade dos seguidores de Yeshua no primeiro século. Primeiramente, sabemos que aquela comunidade do primeiro século era uma igreja, uma comunidade formada de judeus e não judeus. Tinha uma comunhão muito boa, tinha unção, tinha um poder. É claro, quero deixar claro para você aqui que a noção de igreja, de um povo escolhido por Deus, não nasce lá no livro de Atos capítulo 2. A igreja não surge no livro de Atos com a festa de Shavuot em Pentecoste. A ideia, o plano, a noção de Deus de se ter um povo separado, de trazer através desse povo remissão ao mundo, surge lá no Éden. Lá com o proto-evangelium, né, com as palavras que foram proferidas a Eva, daquele descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ali já dando uma alusão, fazendo uma alusão a essa restauração, a inversão das coisas como eram antigamente, a exclusão do mal. Depois com a escolha de Abraão, depois no Êxodo, com a formação de Israel, com aquela identidade nacional de Israel, que aí passa a englobar não só os hebreus, mas multidão de povos, como a Torá diz, que saiu do Egito com Israel. Então tudo isso é uma alusão à intenção de Deus de ter o quê? Um povo santo para si, um povo separado para si. E o povo judeu, é claro, os descendentes de Abraão e Isaque, são os percussores desta aliança. Mas o plano de Deus de se ter uma comunidade, de se ter uma eclésia, um povo separado para si, existe desde o Éden. A igreja não nasceu em Atos capítulo 2. O que houve ali foi uma capacitação daqueles judeus em Jerusalém para pregoarem a mensagem do evangelho para fora de Israel. Ali foi uma capacitação, foi dons espirituais que foram manifestos ali para que os judeus pudessem anunciar aquelas boas novas, não é? Que Deus estaria chamando um povo que Israel de antemão não conhecia para fazer parte também do povo da promessa. Um povo para ser anexado junto a Israel, um povo para ser enxertado junto a Israel e uma renovação e uma restauração para o próprio Israel. Então isso aí teve início, esse cumprimento profético, realmente lá em Atos capítulo 2, com aquele evento sobrenatural que aconteceu ali, que remete-nos a Êxodo capítulo 20. As mesmas manifestações que o povo de Israel teve quando recebeu a Torá, os discípulos tiveram também lá em Jerusalém, em Shavuot, que comemorava-se a dádiva da Torá. Então esse plano de Deus de se ter um povo escolhido separado, ele nasce muito antes. Porém, é no primeiro século, em ação, e esses gentios chegando à fé, e os apóstolos ali em Jerusalém, representando uma liderança mundial, dali de Jerusalém, os apóstolos ordenados por Yeshua, e esse era um requisito para, na época, a pessoa poder ser considerada apóstolo. Na época, a palavra apóstolo, shaliach, era aqueles que foram enviados e ordenados pelo próprio Yeshua. Então, quando o sujeito se dizia apóstolo, ele estava, o quê? Se dizendo parte de uma liderança eclesiástica mundial, cujo requisito era ter sido ordenado pessoalmente pelo próprio Yeshua. Nós vemos que Paulo, por exemplo, no seu argumento com os Gálatas, ele tem que se defender porque andou com Yeshua. E Paulo se defende dizendo o quê? Não, apesar de não ter andado com Yeshua, eu também fui ordenado pelo próprio Yeshua. Aí ele conta o seu testemunho. Então, essa liderança apostólica no passado, no primeiro século, os apóstolos ali legislando, orientando, pastoreando, ensinando os discípulos de Yeshua, os servos de Deus dentre as nações não judeus, ensinando os gentios que eles tinham sido enxertados em Israel, que eles eram cordeiros, que eles não eram uma classe menor, pelo contrário, eles faziam parte agora de Israel, eles foram enxertados em Israel. Judeu é uma raça. Judeu refere-se ao descendente de Abraão e Isaque. Agora, Israel remete a um povo. E um povo é composto de muitas raças, muitas etnias. Toda a Torá fala disso, todos os profetas falam disso.
Então os apóstolos ensinam isso para aqueles gentios. Olha, vocês não são mais gentios, aliás. Vocês não são mais estrangeiros. Vocês são família de Deus conosco. Vocês são povo de Deus, vocês são família de Deus. Então, esse ensino, essa liderança, essa comunhão de judeus e não judeus, essa doutrina forte que saía de Jerusalém, isso era uma coisa maravilhosa que existia no primeiro século. E são a esses princípios que eu quero retornar. Por isso, quando nós falamos, restaurar a igreja aos moldes da igreja do primeiro século, eu estou me referindo o quê? À plenitude que aquela comunidade vivia. A comunhão, ao poder, né? a quantas maravilhas e obras eram feitas através dos apóstolos e daqueles servos, e como o Eterno os abençoava. É claro que havia perseguições, havia tribulações, mas o Eterno acrescentava àquela comunidade a cada dia. Muito bem, nós temos então 2 versos que vão nos ajudar a esclarecer essa diferença entre restaurar e reformar. Como meu pai, Rabino Marcelo, sempre diz, quando você quer reformar algo, você quer deixar aquela coisa em utilização novamente, mas a palavra reformar, ela não exige que se use no conserto da coisa materiais originais. Então, o reformar significa deixar funcionando. Então, ele sempre dá o exemplo, se você tem um púlpito, e aquele púlpito é feito de madeira de jacarandá, né? E você teve ali uma lasca do púlpito que foi retirada, foi cortada, foi danificada. Se você vai reformar um púlpito feito de madeira de jacarandá, você vai pegar ali uma massa plástica, não é? Você pode cobrir ali aquela falha com a massa plástica, cobrir todas as imperfeições, põe uma laca, né, pinta e vai ficar um púlpito reformado, vai ficar utilizável. Agora, se alguém pede para se restaurar o púlpito danificado de madeira de jacarandá, o que você terá que fazer? Você terá que fazer o quê? Substituir toda a peça danificada por uma peça feita da mesma madeira, de preferência obtida na mesma marcenaria ou na mesma serralheria, para que seja a mesma origem. Então, restauração tem a ver com original, tem a ver com utilizar-se os elementos originais da obra, da peça e também do que nós estamos falando aqui da igreja e de Israel também. Então, restaurar é diferente de reformar no quesito material original. Temos que saber onde estão as nossas raízes. E eu adianto a você, nossas raízes como servos do Deus de Israel não estão em Roma, não estão na Alemanha, não estão na Suíça, nem na França, nem nos Estados Unidos, nem na Colômbia, nem na Coreia. Nossa raiz como servos do Deus de Israel e discípulos de Yeshua, o Rei dos Reis, estão em Jerusalém. Os profetas falam e anunciam que de Jerusalém sairia a instrução e a palavra de Deus, de Sião sairia a instrução, a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém, e para lá fluirão muitos povos, pedindo para que sejam ensinados a respeito dessa lei. Isaías enxerga isso muito bem no capítulo 2 ali do seu livro. Ao longo do seu livro ele sempre mostra aí os gentios subindo a Jerusalém, adorando junto com os judeus, constituindo um povo só. Zacarias mostra isso muito bem, Malaquias, os profetas de Israel enxergam esse momento como ninguém. E nós muitas vezes nos esquecemos que em Jerusalém está a sede, de Sião sairá a Torá e a palavra de Deus de Jerusalém. Jamais houve uma mudança de sede da fé do Deus de Israel, ou da fé de Yeshua HaMashiach, dos discípulos de Cristo. Jamais houve uma mudança de localidade, de autoridade. A importância de se conhecer onde os erros ocorreram, essa importância é muito grande. Ela é fundamental para que você inicie um processo de restauração. Tem que saber onde caiu, tem que saber onde errou. Conhecimento dos erros, conhecimento dos desvios de rota. Como num planejamento de rota na aeronáutica, né? O avião que planeja sua rota, meio grau que ele erra na origem, ocasiona um desvio enorme na chegada, no destino. Então temos que conhecer onde foram esses desvios.
onde foram decretados, por quem foram decretados, como se compunham esses decretos que desviaram a igreja da sua rota original ou das suas raízes, quem, o que e por quê e como e quando desconectaram a igreja das suas raízes em Israel, nos apóstolos de Israel. Esse conhecimento é sine qua non, e eu quero mostrar para você aqui a base disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque Yeshua mesmo, o próprio Yeshua, no livro de Apocalipse, ele admoesta uma das maiores e mais proeminentes congregações de discípulos de Yeshua na antiguidade, a congregação da cidade de Éfeso, que era a segunda capital depois de Roma na época do Império Ocidental. E lá, aquela comunidade de Éfeso, ele elogia, ele dá elogios tremendos, ele fala que, Yeshua fala que a comunidade em Éfeso não abandonou o Senhor, né? Eles não abandonaram a Yeshua, eles estavam perseverantes, combatendo os falsos apóstolos, uma coisa que nós precisamos muito hoje em dia também. E aí, Yeshua vem com uma admoestação. Acompanhe na tela comigo o que Yeshua diz àquela igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, igreja em Éfeso. Lembra-te, veja o que eu coloquei em amarelo. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Aqui não dá tempo de explicar o que Yeshua realmente está querendo dizer, mas muita gente acha que essa volta ao primeiro amor, à prática das primeiras obras, tem a ver com voltar para Yeshua, voltar a servir Yeshua. Não é o caso, porque a igreja, se você ler o capítulo 2 de Apocalipse, a igreja estava amparada em Yeshua, e Yeshua elogia aquela igreja por ser uma igreja de perseverantes, que não abandonavam o nome do Senhor. No entanto, vem a admoestação. Eu quero que vocês voltem ao primeiro amor. Lembrem-se, para voltar, como que volta? Como que volta ao primeiro amor? Lembrando de onde caíste, arrependendo-se, ou seja, esse conhecimento de causa, o conhecimento de onde aconteceu o desvio, gera um arrependimento genuíno em quem quer servir a Deus. E esse arrependimento vai gerar o quê? Vai gerar um retorno das práticas que Yeshua estava procurando. As práticas das primeiras obras. Então, essa admoestação para Éfeso é muito mais uma estação doutrinária, conceitual, do que prática. Apesar aqui que Yeshua está falando aí que você vai voltar à prática das primeiras obras, mas voltar ao primeiro amor é um conceito. O primeiro amor que Yeshua se refere não é um estado, é uma pessoa, é um objeto, é um sujeito. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que é primordial que termos o conhecimento. Por isso que o Ministério Ensinando de Sião trabalha, né, um dos pilares que nós vamos ver aqui é o conhecimento. Tem que conhecer a história de Israel. Cristãos, vocês devem conhecer a sua própria história. Conheçam a história da igreja, a chamada igreja cristã. Estude sobre os pais da igreja católica que cunharam, que deram forma à religião cristã que nós temos hoje em dia, tanto a protestante quanto a católica. As bases da teologia cristã protestante são todas dos primeiros 5 séculos do cristianismo. Lutero e Calvino mudaram muito pouca coisa em relação às bases teológicas daquilo que orienta os cristãos hoje em dia. Então conheça os desvios. Conheçam os desvios, conheçam os decretos que foram antibíblicos, antiapostólicos. Tem que conhecer, porque esse conhecimento, segundo o princípio que Yeshua nos dá lá em Apocalipse 2, esse conhecimento gera arrependimento em quem quer servir a Deus. E esse arrependimento gera mudança de atitude. O que nós estamos interessados é em mudança de atitude, conceitual e prática. Mas para mudar de atitude tem que conhecer, tem que se arrepender e tem que, para se arrepender, conhecer. É um processo. Conhecimento, arrependimento, mudança de atitude, bons frutos. Então nós apregoamos aqui as causas históricas, os momentos históricos onde a igreja cristã se desviou do seu plano original traçado pelos apóstolos, os quais foram ordenados pelo próprio Yeshua e dirigiam a igreja na sua unção, no seu poder. Há um outro verso aqui lá de Atos, no capítulo 2, que mostra um pouco dessa plenitude daquela comunidade do primeiro século lá em Jerusalém. Acompanhe na tela comigo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão,
e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eu cortei aqui porque não dá tempo de ler tudo, né? Eles vendiam tudo, tinham tudo em comum, não havia necessidade entre eles, e diariamente perseveravam unânimes no templo, veja aí, como bons judeus, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então, olha só, aquela comunidade, apesar de perseguida, aquela comunidade, através de atribulada, ela sofria muitas tribulações, era uma comunidade com poder, era uma comunidade que perseveravam na doutrina aí em grega, didache, instrução, Torá. Perseveravam na Torá dos apóstolos, na aplicação que os apóstolos davam da Torá para os gentios. Vamos dar um exemplo aqui. Como os apóstolos legislavam, Yeshua dá essa autoridade rabínica para Pedro, o que você permitir na terra será permitido no céu, o que você permitir no céu será permitido na terra. O que significa isso? Autoridade rabínica para legislar, adequar a Torá a uma comunidade de não-judeus, por exemplo. As situações novas, que os líderes têm que legislar. Eles têm que aplicar os princípios da Torá a situações novas. Como, por exemplo, não-judeus fazendo parte da comunidade de Israel. Uma situação nova que os profetas avisaram que aconteceria, através de Yeshua. Yeshua é o veículo, é a porta. Então, esse ambiente primeiro século é o ambiente que me interessa. Eu quero restaurar a igreja aos moldes desse ambiente que eu li para você aqui no capítulo 2 de Atos. Onde judeus e não-judeus caminhavam juntos, onde Jerusalém tinha uma autoridade marcante na vida daquela igreja, onde judeus, discípulos de Yeshua, eram honrados, onde o contexto judaico das Escrituras era honrado, onde se amava Israel, onde se orava pela paz de Jerusalém, onde se tinha comunhão com os judeus, onde se honrava e se reconhecia a importância de Israel e seu povo como detentores dessas características que eu citei para você aqui lá de Romanos 9. Então essa comunidade me interessa porque ali estão as raízes que eu tanto busco. Nós temos Yeshua, nós temos o Espírito de Deus. O que não temos é o quê? Uma doutrina coerente. Por isso há tantas divisões assim. Nós servimos ao mesmo Deus, servimos ao mesmo Messias. Eu estou falando aqui como judeu messiânico, estou falando para você, às vezes, um cristão, um católico ou protestante. Temos a mesma Bíblia, temos o mesmo Deus, temos o mesmo Mashiach. Por que então há tanta divisão no nosso meio? Por que então há milhares de denominações protestantes no mundo e divisões também no catolicismo? Não é a mesma Bíblia? Não é o mesmo Senhor? Não é o mesmo Deus? Está faltando é o quê? É doutrina. Está faltando é Israel. Israel vai ser esse elo que vai ligar novamente as peças. Temos o mesmo cabeça, o mesmo Senhor, mas estamos brigando entre nós. Por quê? Não sabemos quem somos. Não sabemos a seiva que corre entre os ramos, a raiz. O cristianismo se desconectou das suas raízes e quer ser uma árvore forte e frondosa. É muito difícil isso. Porque ramo não sustenta raiz, raiz sustenta ramo. Aí fica difícil. Então por isso que é necessário uma restauração urgente. Muito bem. Olha, nós vamos passar aqui agora então a abordar os pilares, alguns pilares, é claro, de forma muito resumida, daquilo que, ao nosso ver, seriam pilares para a tão sonhada restauração, os pilares da restauração. E o primeiro pilar que eu quero listar para você é exatamente esse que está aí na tela. Veja aí. Temos que voltar a defender a fé de Israel, a fé de Yeshua e a fé dos apóstolos, a fé monoteísta no Deus de Abraão, Isaque e Israel. E eu cito aí para você Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4, que é o maior e mais importante dos mandamentos, que é o quê? É o mandamento que atesta o caráter monoteísta da nossa crença, do nosso relacionamento com este único Deus. Ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Amarás então ao Senhor teu Deus com toda o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, os teus meios. Você conhece o texto.
Então nós temos que voltar a ter uma fé monoteísta. Você pode estar se perguntando, Mateus, mas isso você está batendo em algo que não há necessidade. O cristianismo é tido como uma fé monoteísta, assim como o judaísmo e o islamismo. Eu digo a você que não. Eu posso dizer a você que tanto Israel quanto o cristianismo têm sofrido de um mal. Não são tão monoteístas quanto você acredita, não. Eu vejo Israel, principalmente, e o cristianismo, com fortes tendências enoteístas. É diferente alguém monoteísta de uma pessoa enoteísta. O enoteísmo, veja aí na tela, o enoteísmo, tanto no judaísmo como no cristianismo, as pessoas expressam muito mais uma fé enoteísta do que uma fé monoteísta. Vou explicar para você. O enoteísmo é um conceito pós-moderno, não tem muito tempo que surgiu, mas é um conceito que surgiu para se explicar a fé que o indivíduo possa ter em um único Deus, mas ele aceita também que os outros tenham os deuses deles. Isso é muito comum nos meios judaicos. Eu posso falar disso, morei alguns anos em Israel, então eu pude ver em alguns ensinos rabínicos, de rabinos excelentes em Israel, mas tem esse conceito deturpado. Nós, judeus, temos o nosso Deus, desde que os cristãos tenham os deuses deles. Isso é enoteísmo. Não há deuses deles, há um só Deus. Nós temos o nosso Deus, os muçulmanos têm o Deus deles. Isso é enoteísmo. Você crê num único Deus, mas você atesta a existência do Deus do outro. E você não se preocupa com o outro porque ele tem o Deus dele e você tem o seu. Isso é enoteísmo. Então, há muito enoteísmo nos meios judaicos, como eu disse aqui. E há muito enoteísmo também nos meios cristãos. Quando os cristãos, principalmente os protestantes pentecostais, atribuem esse poder exacerbado a Satã, ao adversário, atribuem... Meu amigo, há um só Deus. Não existe, como os gregos apregoavam, uma dicotomia universal, forças opostas, poderosas, que lutam contra si para determinar um equilíbrio mundial. Os orientais têm muito isso, aquele conceito do Yang Yun, aquele círculo metade branco, metade preto, com um pouquinho do branco no preto, um pouquinho do preto no branco, e aquele equilíbrio ali de forças, o bem contra o mal. Já ouviu essa expressão? O bem contra o mal, Deus contra o diabo, Uma hora Deus ganha, outra hora o diabo ganha. Meu amigo, isso é enoteísmo. Eu vou mais, isso é idolatria e paganismo. A Bíblia declara há um só Deus. Não existe ninguém que possa ser comparado a Ele. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é a fonte de tudo que existe. Ele criou o mal, segundo o profeta Isaías. Todas as coisas lhe são sujeitas. Eu disse todas. Uma expressão judaica que eu escutei de um rabino, o Satã, o adversário, não passa de um cachorro bravo na coleira de Deus. De certa forma, ele é um servo de Deus, porque ele não pode fazer nada sem a autorização de Deus. Quem é Satã? Quem é esse anjo caído para confrontar a Deus? Tudo que ele faz está debaixo da permissibilidade. Eu não disse vontade, eu disse permissibilidade de Deus. Então esse conceito de o diabo lutando contra Deus, e aquela coisa, isso não existe. Quem foi colocado para lutar contra Satã fomos nós, homens. Deus, ninguém pode ser comparado a Deus, nem fazer frente a Ele. Então isso também é uma forma de enoteísmo no cristianismo. Dá esse valor exacerbado às forças do mal, a demônios, a anjos, Há muito enoteísmo, por exemplo, no catolicismo. As pessoas oram para homens santos que já morreram, discípulos que já morreram. As pessoas fazem oração. Isso não só é enoteísmo, mas também é idolatria. Então qual é o apelo? Temos que voltar a expressar uma fé monoteísta. Eu coloquei na tela para você algumas passagens do Novo Testamento, só no Novo Testamento, isso aí nem me adianta citar do Antigo Testamento, que você já sabe, na Torá e nos Profetas. Estou citando aqui só da Brit Hadashah,
alguns textos que atestam essa expressão, um só Deus. Veja aí na tela, por exemplo, Marcos 12, 29. Yeshua citando o Shema. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Nós temos, por exemplo, Romanos 3, 30. Veja aí, Romanos, eu vou ler alguns aqui com você, acompanhe na tela aí, fique acompanhando na tela aí. Romanos 3, 30. Olha, Deus é um só. Veja aí. Veja agora 1 Coríntios 8, 4. 1 Coríntios capítulo 8. Vou ler para você, verso 4. Mais uma vez, ó. Quanto, pois, ao comer, Deus, senão um só. Agora olha o verso 6. E para quem nós vivemos, e um só Senhor, Yeshua HaMashiach, pelo qual existem todas as coisas, e nós existimos também por causa dele. Efésios capítulo 4, verso 6 diz: vamos ler o verso 4. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Verso 5 do capítulo 4 de Efésios. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos também. Temos aí 1 Timóteo 2,5, Tiago 2,19 e muitas outras referências que os cristãos, por se distanciarem das suas raízes judaicas, e nesse aspecto eu não vejo muito problema do lado judaico, mas por terem distanciado-se de Israel, das suas raízes, do legado que Israel tem para oferecer, os cristãos têm uma grande confusão em entender a natureza de Deus. O judeu não tem problema em entender o Deus criador dos céus e da terra, que esse Deus tem um Mashiach, um ungido, que foi dotado de... E esse Deus tem um espírito. O poder de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus que atua nos homens. O judeu não tem problema nenhum em entender isso. Agora, no meio cristão, por esse distanciamento de Israel do povo judeu, tentaram explicar a natureza de Deus sem ter um judeu presente nos concílios. É muito difícil, não é? Um bando de gregos, ex-filósofos, muitos ainda eram filósofos, explicarem com o que sabiam lá de filosofia, de estoicismo, explicarem quem é Deus, o que é Deus, o que é o Cristo. Quem é o Cristo? O Mashiach. O que é o espírito desse Deus? Então, tentaram explicar, brigaram, mataram uns aos outros, surgiram com credos e credos que trouxeram mais divisões do que bênçãos para o meio cristão. Quem estuda a história do cristianismo sabe o que eu estou dizendo. Nós temos que voltar a ter uma fé monoteísta. Há um só Deus. As escrituras são claras sobre esse assunto. Acompanhe na tela esse próximo tema. Veja, a idolatria também nos dias atuais, ela é sutil, mas altamente devastadora. Afasta as pessoas de compreenderem a verdadeira identidade do Deus a quem servem e quem são no seu reino. Olha o que eu escrevi em parênteses no final desse tema, desse tópico. Olha, o Senhor, referindo-me a Yeshua, tem um Senhor, caixa alta, referindo-me ao Pai, a Adonai, Yud Rei Vav Rei, IHVH, ao Deus Criador dos céus e da terra. Yeshua, que foi constituído por esse Deus Senhor, ele tem um Senhor. E não fui eu que disse isso. Primeiramente, foi o rei Davi. Lá no Salmo 110, verso 1, que Yeshua, inclusive, cita para confundir alguns religiosos. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu tenha colocado, todos os inimigos sob os teus pés. E é interessante que a primeira palavra Senhor aí é o tetragrama, Yud Rei Vav Rei, de Salmo 110, verso 1. E o segundo é simplesmente Adonai, Adoni, meu Senhor. Disse Adonai, disse Yud Rei Vav Rei ao meu Senhor, a Adoni.
Ou seja, nós vemos claramente aqui uma posição de hierarquia. Yeshua tem um Deus. Ah, lá vem esses judeus pregando heresia. Não, estou pregando ensino apostólico. Veja aí na tela, por exemplo, veja. Salmo 110, 1, que eu já disse. João 14, 28. Evangelho de João, capítulo 14, verso 28, diz: João 14, 28, olha, mas ouviste o que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. São palavras de Yeshua. E lá no mesmo Evangelho de João, no capítulo 5, ele explica para os religiosos da época o conceito de representatividade. Aquele que representa está representando alguém que é superior. Alguém que é superior dê autoridade para alguém representá-lo. Esse que está representando, o representante, diante das pessoas às quais ele é enviado, ele tem a mesma autoridade de quem o enviou. Se você trata mal alguém que é enviado, você está tratando mal, na verdade, quem enviou aquela pessoa. Yeshua diz isso claro, se vocês me tratam, se vocês não me honram, vocês não estão honrando, não é a mim, não, é quem me enviou. Se vocês não aceitam minha palavra, vocês não estão aceitando a minha palavra, é a palavra de quem me enviou, porque as minhas palavras são as dele. Eu não falo as minhas, eu falo as palavras que ele me deu para falar. As ações que faço são as ações que ele me deu, me capacitou para fazer. Eu estou aqui no poder e na autoridade dele. Se vocês não me recebem, não estão recebendo a ele. Lei do Shlichut, representatividade. O cristianismo não entende isso. Quantas passagens, veja aí na tela, olha só, quantas passagens existem que atestam que Yeshua, 2 Coríntios, vamos ler aqui, por exemplo, 2 Coríntios 1, 3, veja, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3. Olha a abertura do apóstolo Paulo. Bem, Pai, ele é Deus e ele é Pai. Uma outra passagem, olha, capítulo 11 de 2 Coríntios, verso 31. 11, 31. O Deus e Pai do Senhor Yeshua, que é eternamente 3, 1,17, 1 Pedro 1,3, Apocalipse 1,6, todos esses textos falam a mesma coisa. Yeshua veio nos resgatar novamente para o Pai. Ele é o enviado do Pai, ele foi dado ao Pai toda a autoridade para fazer essa obra magnífica. Ele foi constituído pelo Pai rei. O Pai tudo lhe sujeitou. Esse Mashiach vai o quê? Devolver esse reino ao Pai. Paulo explica, todas as coisas lhes foram sujeitas, menos o quê? Menos aquele que sujeitou todas as coisas, o seu Pai. Yeshua, ele vem na divindade do Pai. Paulo fala em Colossenses que em Yeshua habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele representa, o Messias é chamado por Jeremias 2 vezes de Adonai Tzidkenu, Yud Rei Vav Rei, nossa justiça. Por que o Messias é chamado de Adonai, nossa justiça? Porque ele representa a justiça de Deus. Ele representa a autoridade de Deus, ele representa o poder de Deus. Por isso você vê ao longo da Escritura, ele é honrado, ele é adorado, ele é magnificado, ele é exaltado. Por quê? Ele está na posição de representante. Mas os cristãos bagunçam isso, não entendem. Você vê cristão orando, tem hora que ora para o Pai, outra hora olha para o Yeshua, tem hora que ora para o Espírito Santo. E fica aquela bagunça. Aí você vai perguntar para a pessoa, ela fala, não, é 3 em 1, 1 em 3, e é isso mesmo. E bola para frente. É mistério. Procura entender isso não, que você vai se complicar. Não! Há mistérios nas Escrituras, mas isso não é mistério. Pelo menos para nós, Israel, nunca foi. Então, primeiro pilar da restauração. Temos que voltar a ter uma fé monoteísta. Entender a posição de Yeshua como nosso Senhor. Atenção, você que está me ouvindo e me vendo.
Yeshua como nosso Senhor, Senhor e Senhor, dotado de autoridade. Yeshua fala em João capítulo 5, o Pai não julga, mas concedeu ao Filho julgar todas as coisas. Ele é o juiz que atua por intermédio do Pai. O Pai atua por intermédio dele, aliás. Digno de honra, digno de louvor, digno da nossa adoração. Ele é o nosso Senhor, que nos mostra o Pai, o único caminho ao Pai. Então, pelo judeu que entende quem é o Mashiach, ele é honrado, ele é glorificado. Tem muito falso judeu messiânico aí no Brasil e fora também, que além de mentir dizendo que é judeu, mente dizendo que é messiânico. Porque não tem Yeshua como seu Senhor, seu Salvador. Como Deus representado ali na terra. Não tem. Não dá autoridade nem para Yeshua, nem para as pessoas que Yeshua ordenou, os apóstolos. Então não é judeu messiânico. Pode ser um falso judeu, mas falso judeu messiânico já não é. Primeiro pilar, devemos voltar a expressar uma fé monoteísta, conhecendo a quem estamos adorando, conhecendo ao nosso Deus, conhecendo ao nosso Senhor. Conhecendo. E conhecendo também de onde vieram essas doutrinas que causaram tanta confusão nos meios cristãos e, acredite você, nos meios também judaicos. Eu estou batendo muito forte aqui nos meios cristãos, mas há também problemas sérios em relação à idolatria nos meios judaicos. E a restauração, ela atinge ali, o objetivo dela é Israel e também a igreja. Muito bem, então continuando aqui nos nossos pilares da restauração, passamos para o segundo pilar do programa de hoje, é esse que você está vendo aí na tela. Devemos voltar à palavra de Deus, devemos devolver à palavra de Deus seu status como autoridade sobre as nossas vidas. Temos que valorizar mais a palavra de Deus do que tradições de homens. Eu sou grato pelas tradições. O apóstolo Paulo ensina, guardai as boas tradições. Eu sou grato pelas tradições do meu povo, boas. Sou grato por tradições cristãs, que vejo como boas, desde que não firam a Torá, os princípios de Deus, assim também como as tradições judaicas que eu sou grato, são aquelas que não ferem a Torá, não ferem o mandamento. Se o meu povo desenvolve uma tradição que fere de alguma forma um mandamento da Torá, essa não é uma boa tradição para mim. Só que o que acontece, tanto no cristianismo quanto no judaísmo, nós estamos dando mais atenção e zelo às tradições do que à própria palavra de Deus. Então, o segundo ponto de restauração é: devemos voltar à palavra de Deus, devolver à palavra de Deus seu status como o quê? A autoridade sobre as nossas vidas. A palavra de Deus é a manifestação de Deus sobre nós. Ela deve ser autoridade sobre todos nós. Acompanhe aí na tela o próximo tópico. Para você alcançar esse segundo objetivo, o conhecimento do contexto original da Bíblia se faz necessário. A forma original de interpretar o texto bíblico é o antídoto contra a variedade de doutrinas. Aí eu coloquei entre parênteses, narrativa canônica contra texto canônico. Isso é de fundamental importância. Eu fico vendo muitas pessoas aí postando, nas redes sociais, escrevendo artigos, desmascarando o Novo Testamento, apontando os erros de coerência textual do Novo Testamento, apontando as adulterações do Novo Testamento. Ô meu amigo, você acha que a Torá e os profetas também não têm a mesma coisa? Para cada erro que você aponte no Novo Testamento, cronológico ou textual, eu aponto para você 10 na Torá. Há problemas também na Torá. Mas nem por isso eu vou jogar tudo fora e falar que a Torá foi adulterada. Não. O texto canônico é o texto que vai sendo compilado de geração a geração. Esse aí pode sofrer sim alterações.
Mas mais importante que o texto em si é a narrativa canônica, ou seja, é a forma de se interpretar esses textos. São os óculos que você coloca para ler a Bíblia. O que você está enxergando quando você lê o texto? Como você aprendeu a interpretar os textos que você interpreta hoje em dia? Isso é muito mais importante do que o texto em si. Porque se você tem a forma correta de se interpretar esses textos, aí nós temos que nos recorrer ao contexto original, ao legado de Israel. Se você tem a interpretação correta, essas pequenas alterações são visíveis e identificáveis facilmente. Por isso que eu não dou tanta atenção a essas pequenas alterações que surgem, às vezes, na Torá, no Novo Testamento. Por quê? Porque eu me preocupo mais com a narrativa canônica, com a forma correta como os homens de Deus, os profetas, os apóstolos interpretavam os textos. Que aí mesmo se tiver alterações, elas serão identificadas facilmente. Então nós temos que dar a importância à palavra de Deus, parar com essa paranoia de, o Novo Testamento é adulterado. A Torá também é. Lá em Êxodo fala que é para lembrar do Shabat. Deuteronômio fala que é para guardar o Shabat. E aí, é para lembrar ou é para guardar? Lembrar é uma coisa, guardar é outra. Nós temos os 10 mandamentos, as 10 palavras lá em Êxodo 20, depois Deuteronômio tem outra versão das 10 palavras. São diferentes entre si. E aí? Duas versões dos 10 mandamentos? E como assim? Moisés escrevendo sobre a própria morte? A Torá está repleta desses pequenos erros textuais que ocorrem, inevitavelmente, servir para que você deslegitime o texto. Deus inspira indivíduos a escreverem sobre eventos inspirados por Deus. Esse é o conceito de inspiração na Bíblia, em Israel. O cristianismo, às vezes, tem esse conceito, né, que Deus, quando queria que alguém escrevesse algum texto, o Espírito entrava na pessoa e a pessoa psicografava lá o texto e está aqui o texto canonizado pronto. Isso não foi assim com a Bíblia. O Espírito do profeta, segundo o apóstolo, está sujeito ao próprio profeta. Deus não toma conta de uma pessoa roubando-lhe a consciência para poder produzir um legado para nós. Não. Esses homens escrevem ao longo da história de Israel sobre eventos onde Deus atuou na história. Deus atuava na nação, em nações vizinhas, na natureza, nos exércitos. E homens inspirados registravam esses eventos inspirados. E cada um deles colocava ali o quê? A sua própria experiência. A sua própria contribuição. Se acontece um evento no qual eu participo com a minha esposa, e você pede para que eu escreva sobre o evento, eu vou escrever. A minha esposa que esteve comigo no mesmo evento vai escrever um relato completamente diferente que o meu. Vamos escrever sobre o mesmo evento, mas o relato estará diferente. Participamos de 2 eventos? Nossos relatos não são verídicos? Não, ambos são verídicos. Só que o quê? Escritos por pessoas diferentes, com experiências diferentes. A Bíblia é assim. Por isso nós temos 4 evangelhos. Cada um relata, coloca na ordem cronológica, enfatiza aquilo que para ele foi mais importante. Assim foi com os livros da Torá, assim foram com os livros históricos de Israel. Isso não deve ser usado para deslegitimar o texto sagrado. Então, para mim, o cristianismo tem que resgatar esses valores, esse conhecimento, esse contexto original. Então, acompanhe comigo, olha. A Torá deve ter a sua importância restaurada nos meios teológicos judaicos e também cristãos. A Torá. E eu coloquei alguns textos para você, já finalizando a primeira parte do programa. Oséias 4:6, 2 Timóteo 3:15, muito importante esse texto de 2 Timóteo, quero lê-lo aqui com você. 2 Timóteo 3:15, Paulo instruindo a Timóteo, olha, tu porém, verso 14, tu porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste,
de que fosse inteirado, sabendo de quem o tem aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, referindo-se aqui à Torá, que podem fazer-te sábio para a salvação. Atenção, hein? A Torá não salva, mas ela guia a pessoa à salvação. Ela mostra a pessoa o caminho da salvação. Yeshua disse isso. A lei e os profetas falam de mim. Então a lei nos guia a salvação. Ela não salva, mas ela nos mostra o caminho de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela mostra o caminho. Continuando. Podem fazer-te sábio para a salvação, que há em Yeshua. Toda a Escritura, na época não tinha Novo Testamento canonizado, ele estava se referindo ao Antigo Testamento, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda obra. Olha isso! Está falando que a Torá, os escritos sagrados, esse legado que Israel deu ao mundo, é útil para deixar um homem perfeito para a obra de Deus. E como assim vem o cristianismo e fala, isso aí é dispensação da lei, isso aí é época dos judeus, isso aí valeu antes só de Cristo. Agora na dispensação da graça, nós estamos com a lei de Cristo. Que isso? Que absurdo é esse? Então risca o capítulo 3 de 2 Timóteo da sua Bíblia, meu amigo. Toda a Escritura, além de mostrar o caminho da salvação, trabalha para deixar o obreiro perfeito. Isso que Paulo está ensinando para Timóteo. Então é esse conceito que não só o cristianismo tem que voltar a valorizar, mas como o judaísmo também. Nós nos perdemos demais em tradições, demais em tradição talmúdica, que eu sou grato, é claro, quem me conhece sabe que eu faço muito uso dessas ferramentas, desses textos judaicos, históricos, Talmud, né, a Mishnah, a Gemara, o Talmud em si, que formam o Talmud, e outros livros também. Faço muito uso, meu amigo. Mas eu jamais vou deixar de, através desses elementos, deixar de dar autoridade devida à palavra do Eterno. A palavra proferida pela boca do Eterno. Eu aprendo com os rabinos, sou grato pela tradição, mas a palavra de Deus tem o lugar número 1 na minha vida. Israel também tem que voltar mais para a Torá. Há rabinos agora que estão com essa intenção de fazer com que as yeshivot, as escolas rabínicas, voltem mais ao estudo da Torá. Porque tem-se a Torá como algo básico, né, nos meios acadêmicos judaicos, religiosos, como algo assim básico que se aprende como criança, mas não. A Torá é infinita, fonte de sabedoria, porque ela reflete o caráter de Deus. Então a Torá também tem que ser restaurada como fonte de revelação e ensino de Deus para Israel também. Não estou negligenciando o estudo talmúdico e rabínico, mas estou chamando a atenção que devemos restaurar a importância da Torá e dos profetas. Na Yeshivot não estuda profeta. As pessoas têm medo de estudar os profetas. Tem rabino que não deixa discípulo estudar profeta. Não. Tem que estudar a Torá. Israel tem que voltar a estudar os profetas, porque eles mostram o caminho de Deus, eles mostram a Deus e eles trazem revelação a respeito do Mashiach Yeshua. Muito bem, nós temos que encerrar a primeira parte do programa Torá em Debate. Nós estamos do programa, nós terminaremos de falar sobre esse segundo pilar, que é restaurar a Torá, né, a sua posição ao seu status de autoridade sobre as nossas vidas, e também falarei sobre os outros 2 pilares que preparei para você. Agora eu quero dar um recado muito importante, eu quero falar sobre o nosso curso de teologia, né? Nós temos um curso de teologia preparado para você que queira estudar conosco, com homens de Deus, é um curso totalmente pela internet, você vai estudar tudo sobre a restauração, né, os princípios originais da palavra, um curso totalmente online, você acessa, assiste no conforto da sua casa, qualquer lugar do mundo com a internet você pode assistir as aulas, baixar o material didático e você pode inclusive assistir agora mesmo uma aula de demonstração. Entre no site cates.com.br e veja como funciona esse curso que já formou milhares de pessoas no Brasil e também no mundo.
A você que está me assistindo, não que agora algumas participações, então você aí no site da TV Sião pode ver como se tornar um associado da ABN. E não deixe de acompanhar também o Ministério Ensinando de Sião nas redes sociais, no Facebook e no Twitter também, facebook.com/Ensinando de Sião, tudo junto, e Twitter, @Ensinando de Sião, tudo junto, sem tio, e o nosso portal, logicamente, é o ensinandodesião.org.br, e nesse portal nós temos centenas de pregações, estudos em vídeo, estudos teológicos também, artigos teológicos que você pode fazer uso. Então não deixe para depois e visite agora mesmo aí o site do Ensinando de Sião. Bem, o Torá em Debate vai ficando por aqui. Não percam no próximo programa a segunda parte do tema Os Pilares da Restauração. A você, meu caloroso shalom, e até o nosso próximo programa.